A Libras é a língua de sinais utilizada pela maioria dos surdos nos centros urbanos brasileiros e é oficialmente reconhecida pelo governo. Trata-se de uma língua completa, com sua própria gramática e estrutura, distinta do português falado no Brasil. Segundo dados do IBGE, 5% da população brasileira apresenta algum grau de deficiência auditiva, o que representa mais de 10 milhões de pessoas. No mundo, de acordo com o relatório mundial da audição da OMS, 1,5 bilhão de pessoas têm algum grau de perda auditiva. Muitas dessas pessoas se comunicam usando uma das mais de 200 línguas de sinais existentes. Há mais de 40 anos, a comunidade surda no Brasil tem se beneficiado do trabalho educativo realizado pelas Testemunhas de Jeová. O primeiro grupo foi formado em 1982 no Rio de Janeiro. Atualmente, existem mais de 600 grupos no país que se reúnem semanalmente para estudar a Bíblia e compartilhar informações úteis para a vida diária em Libras. Em mais um início de noite na rua Dr. Souza Soares 70, Fonseca, Niterói, a congregação Caramujo, onde se concentra o grupo Língua de Sinais Niterói das Testemunhas de Jeová, se reúne para mais um encontro. O salão está repleto de pessoas, algumas sentadas, outras em pé, mas toda com os olhos fixos na tribuna. O ancião designado para proferir um dos discursos começa a mover as mãos de maneira fluida e expressiva. Ele não está falando, mas está se comunicando. Ele está usando a língua brasileira de sinais para transmitir a mensagem. Para o grupo, a Libras vai além de ser apenas uma linguagem, é uma ponte vital que os conecta à sua fé, permitindo uma comunicação íntima e pessoal com Deus. Ricardo Carneiro, porta-voz regional das Testemunhas de Jeová, respondeu a várias perguntas do jornalista Paulo Celestino, incluindo como Deus encara os surdos. Mona da Souza, que é surda, e através de sua intérprete, Vanessa Burichi, conta como as reuniões impactaram sua vida, inclusive em suas relações familiares. Também conversamos com o casal Célia e Paulo Machado, voluntários que apoiam a congregação de Libras em Niterói. No Brasil, há quantos grupos de testemunhos de Jeová que realizam reuniões em Libras? Desde 1982, quando foi formado o primeiro grupo criado especificamente para essa finalidade, já foram formados centenas de outros grupos e congregações. Atualmente, mais de 600 em todo o Brasil que têm a sua reunião semanal em Libras, estudos bíblicos e discursos baseados na Bíblia. Elas seguem uma programação idêntica à que acontece nas reuniões dirigidas aos ouvintes. Então, são palestras, são vídeos instrutivos, eles utilizam a Bíblia completa em língua de sinais. Também existe o recurso da interpretação tátil para aqueles surdos cegos que querem conhecer a Bíblia. E são reuniões abertas ao público, gratuitas, não se pede dízimo nem se fazem coletas. Para as testemunhas de Jeová, como Deus encara os surdos? A Bíblia mostra que Deus ele valoriza muito os surdos. Ele quer que eles sejam tratados com dignidade, com amor, de forma justa. Um exemplo disso, na lei mosaica, tem um dispositivo no livro de Levítico que diz ali: você não deve amaldiçoar ou tratar mal um surdo. Isso era obrigatório para os israelitas. E além dessas expressões, nós temos profecias da Bíblia, que acreditamos que vão se cumprir em breve, em que Deus promete que vai curar as pessoas de todos os seus males, todas as suas doenças. Então imagine como isso consola não só a nós, mas especialmente os surdos. Nessas reuniões, eles encontram outros que passam por desafios idênticos aos deles e que vencem esses desafios. Então, isso encoraja os surdos. Também eles podem fazer boas amizades, tem um ambiente pacífico, alegre. Tem surdos que não conhecem a língua de sinais, então eles aprendem Libras nessas congregações e isso faz com que eles melhorem suas habilidades sociais e até retirem alguns do isolamento. E as publicações? Eles utilizam publicações como vídeos em Libras e, isso é uma coisa que a gente gosta de destacar, a Bíblia completa em língua de sinais. É uma das únicas 3 Bíblias no mundo completa em língua de sinais, que quando a pessoa acessa gratuitamente o aplicativo JW Sign Language, ela pode acessar essa Bíblia. Então, imagine como isso deve ser maravilhoso para quem estuda a Bíblia nesse idioma. Ricardo, são contratados tradutores para fazer esse trabalho ou são as próprias testemunhas de Jeová que realizam a tradução
das publicações? São as próprias testemunhas de Jeová voluntárias que fazem esse trabalho. Alguns surdos que aprenderam já o idioma, né, já conhecem Libras, ouvintes que têm parentes surdos e também já conhecem o idioma, e eles se especializam, estudam muito a Bíblia, eles se aperfeiçoam em técnicas da utilização dos gestos, das expressões faciais, para fazer uma tradução de alta qualidade. E no Brasil, mais de 11.000 voluntários estão fazendo esse trabalho. Como você se sentia antes de estudar a Bíblia e assistir às reuniões em Libras? Anteriormente, eu me sentia muito limitada, angustiada e solitária, porque eu sabia tão pouco de Libras e não tinha uma boa comunicação com a minha família, o que me deixava impaciente, nervosa, angustiada. Era muito difícil ser a única pessoa surda. E também eu queria muito ter autonomia, fazer minhas próprias decisões, escolhas, mas eu era sempre mal-sucedida. Eu não conseguia as coisas, era muito difícil. Depois que você passou a estudar a Bíblia em Libras, que impacto isso exerceu em sua vida? Eu amo a Bíblia em língua de sinais, assisto frequentemente, entendo de maneira muito clara, ajuda a minha vida a ser muito melhor. Além disso, eu consigo olhar para mim mesma, para minha relação com Deus e ter uma amizade forte com Ele. E também tenho esperança para o futuro, porque eu sei que as coisas vão mudar e sou muito ajudada a lidar com os problemas, com as dificuldades, a suportar e também a treinar, desenvolver as qualidades que me ajudam e ajudam aos outros. Por isso que eu tenho grandes amizades e sou ajudada e ajudo de maneira mútua. A Bíblia me ensina, me corrige de maneiras tão maravilhosas, tão boas, porque ela é poderosa. Qual é o seu sentimento por ter encontrado esse grupo e participar nessa obra voluntária? Eu me sinto extremamente feliz, porque é um presente de Deus para a minha vida. Esse trabalho de pregação em Libras, procurando por pessoas surdas para ensiná-las a aprender que o futuro vai ser muito melhor. Eu também sei que as pessoas têm as suas próprias religiões, mas isso não é um obstáculo para termos conversas amigáveis, interessantes, e se for necessário, eu ajudo a quem desejar a aprender da Bíblia. Estou aqui para ensinar, porque esse trabalho especial, estar na casa de Jeová, é excelente. Por isso eu convido todos os surdos a virem assistirem discursos prazerosos em Libras, que são presentes de Deus para todos nós, qual sou muito grata. Ricardo, que dicas você pode dar para os surdos que desejam assistir às reuniões, mas não têm contatos com as testemunhas de Jeová? Nesse caso, ele pode acessar o nosso site, a nossa página oficial jw.org, e ali ele vai encontrar o endereço de um salão do reino onde tem a programação em Libras próximo à sua localidade. Por exemplo, ele pode acessar o site jw.org, vai lá na aba Quem Somos, depois acessa a aba Reuniões e aí escolhe o idioma Língua Brasileira de Sinais e coloca a localidade onde ele está. Aí ele vai encontrar o endereço de um salão do reino próximo de onde ele mora. Por exemplo, se ele colocar Niterói, então ele vai achar o Salão do Reino, da rua Doutor Souza Soares, número 70, em Fonseca, onde tem reuniões em Libras na quarta-feira, às quartas-feiras, às 19h30 e domingo às 10h15. Tem alguma mensagem que você gostaria de passar, principalmente para os surdos, né? Que essas reuniões que são abertas ao público e gratuitas, elas estão disponíveis para todos. Então, aqueles que são surdos, que talvez desejem conhecer mais a Deus e a Bíblia, fiquem à vontade de comparecer ao Salão do Reino desse endereço que eu mencionei há pouco, e terão a oportunidade de estudar a Bíblia, e aqueles que são voluntários nessas reuniões vão ter prazer em auxiliá-lo. Ricardo, uma coisa interessante que a gente percebe, principalmente aqui no salão, é que você tem as cadeiras marcadas, reservadas aqui, né, para os surdos e a outros para o ouvinte. Essa interação entre os surdos e o ouvinte é uma forma de amor, né, ao próximo. Com certeza, porque na verdade o objetivo primário do cristianismo é estimular as expressões de amor. Então, quando numa congregação pessoas que têm diferentes formações ou situações diferentes como essas podem conviver harmonicamente, isso promove o amor. E aqueles que são ouvintes se sentem muito bem porque, embora eles não precisem, na verdade, estar nesse campo de atividade,
trabalhar no campo de Libras faz com que eles sintam a alegria de dar, e aí é mais um princípio que Jesus Cristo estabeleceu, que há mais felicidade em dar do que há em receber. Você já está há 20 anos na congregação de Libras aí? Isso, 20 anos. Vai fazer 20, na verdade, no ano que vem. Então você é uma das voluntárias nessa obra, né? Sim, sou muito feliz de fazer parte dessa obra, sim. Sério, a gente sabe que isso requer um esforço, né, uma disciplina muito grande, né? E quando você iniciou esse trabalho, que desafio você enfrentou aí desde lá no comecinho, o que tem sido mais difícil para você? Então, no início mesmo de tudo, foi de fato o idioma. Foi realmente difícil, porque não tinham tantas facilidades como a gente tem hoje, né? Tem muitas publicações, tem o site, a Bíblia toda em língua de sinais, e antigamente não tinha. Então, a gente não tinha muito onde estudar. Então, a gente sentia um pouco de dificuldade por conta disso, de aprender o idioma. Então, essa interação dos surdos, né, com os ouvintes é uma coisa muito dinâmica, né, e muito legal mesmo dentro da congregação. Do seu ponto de vista, que benefício você tem visto desse trabalho educativo assim, para os surdos? Os surdos, eles têm desenvolvido qualidades que antes eles não tinham, né? E a gente observa que quando ele desenvolve essas qualidades que ele vai aprendendo no estudo da Bíblia, ele beneficia não só ele mesmo, quanto a sua própria família. E eles percebem isso, né? Então, a gente teve, por exemplo, um surdo aqui, que ele era um pouco violento, agressivo com sua família. E quando ele passou a estudar a Bíblia em Libras, né, na língua dele, isso fez total diferença na vida dele, né? Então, ele passou a exercer qualidades como autodomínio, paciência, e a família dele percebeu isso, a mãe dele mesmo falou isso para mim, então foi muito bom ver como que a Bíblia realmente muda a vida da pessoa para melhor, né? Foi o caso dele. Paulo, você é um dos voluntários nessa obra, né? A gente sabe que isso requer realmente um esforço muito grande. Quando você iniciou esse trabalho e que desafio você enfrentou, Paulo? Então, nós iniciamos em 2004. Foi quando teve um curso aqui de língua de sinais, quando eu e minha esposa fomos convidados. Ela me incentivou bastante, que eu tinha um certo receio. Desde então até hoje nós estamos na língua de sinais. Os desafios foi o idioma. Para mim, eu achava que era incapaz de aprender, mas a gente vê que, com a ajuda de Jeová Deus, ele realmente nos ajuda a fazer qualquer coisa. E a gente conseguiu vencer essa barreira. Muito legal. E os benefícios? Os benefícios são muitos. O surdo, ele é muito beneficiado. A gente tem visto o desenvolvimento de qualidades, às vezes surpreendem a própria família deles. Tem um caso de uma surda que ela simplesmente não sabia muitos sinais e, à medida que ela foi estudando, ela foi desenvolvendo a língua, o idioma, deixou de ser uma pessoa dependente, até se casou, tem filhos hoje, e a família também começou a estudar a Bíblia por causa do exemplo dela. Paulo, e como que você se sente participando dessa obra aí como voluntário, né, na congregação? Como é que é para você? Uma felicidade que não tem como descrever, né? A Bíblia diz em Atos 20:35 que é mais felicidade em dar do que em receber. E a gente vê a verdade disso quando a gente trabalha nesse serviço voluntário. A gente dá do nosso tempo, das nossas energias para os surdos e vemos que, como eles são beneficiados, aí a felicidade que a gente sente de fazer isso não tem como descrever.